aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Thaís Reis Oliveira, eu sou repórter aqui da Carta Capital e essa é mais uma edição do Câmera na Mão, programa que eu tenho mantido aqui no canal da revista desde que a gente começou essa quarentena, né, que já vai para os 5 meses. Se essa é a primeira vez que você está me assistindo, aproveita para deixar um like no vídeo, dar aquela força e também para se inscrever no canal da revista aqui embaixo, ativando o sininho. Se essa não é a primeira vez que você me vê, talvez você se lembre que na edição passada do programa eu falei sobre a nova edição de uma velha obsessão da direita bolsonarista com a pedofilia. E muito curiosamente, alguns dias depois do programa ter ido ao ar, o Brasil ficou sabendo que um órgão criado pelo governo justamente para ajudar a desbaratar as redes de pedofilia de verdade, foi transformado numa sucursal de arapongagem, ou em termos mais formais, de espionagem. Eu estou falando da Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que foi criada ainda em janeiro, quando o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro chefiava a pasta. E a CEOP nasceu para coordenar operações entre as polícias e outros órgãos do governo, como, por exemplo, a Receita Federal. E por isso atuava no desbarate de redes de pedofilia. Uma das operações que foi conduzida por essa secretaria foi a Operação Luz na Infância, logo no comecinho do governo, ainda em 2019, e várias outras. E embora a CEOP tenha, já desde a sua criação, o status de serviço de informação, foi com a chegada do André Mendonça ao Ministério da Justiça que ela sofreu uma mudança bastante significativa que impacta a maneira com que a CEOP tem funcionado atualmente. Sob a batuta de André Mendonça, a CEOP passou a produzir dossiês sigilosos a respeito de opositores do presidente. E em junho foi produzido um dossiê com informações a respeito de 579 servidores, entre professores e policiais, identificados como participantes do, abre aspas, movimento antifascismo. Essa informação foi revelada pelo repórter Rubens Valente, que é hoje colunista do UOL. E não eram só servidores públicos. Entre os monitorados haviam pessoas como Paulo Sérgio Pinheiro, que é ex-secretário nacional de Direitos Humanos, Luiz Eduardo Soares, que é coautor do Elite da Tropa, que é o livro que deu origem ao Tropa de Elite, e o Ricardo Balestrelli, que é secretário estadual do governo do Pará atualmente e é ex-presidente da Anistia Internacional no Brasil, uma das ONGs mais respeitadas da área de direitos humanos no mundo todo. Esses três eram listados nesse dossiê revelado pelo Rubens como formadores de opinião. A maioria dessas pessoas havia assinado um manifesto chamado Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular ainda no começo de junho. O manifesto foi publicado, segundo a reportagem do Valente, dias depois. Mas nenhum deles era investigado em qualquer processo, em qualquer ação que envolvesse o governo federal. Se eles não eram investigados, por que o governo produziu material de inteligência sobre eles? Talvez porque o movimento antifascista nas polícias abala a hegemonia do pensamento bolsonarista nas tropas e porque as polícias sejam hoje um grande sustentáculo do apoio que resta ao presidente. O movimento dos policiais antifascismo é ainda bastante pequeno, mas desde aquele protesto das torcidas organizadas tem ganhado mais adeptos e mais atenção da imprensa. Nesse fim de semana, durante uma entrevista à Globo News, o ministro André Mendonça foi questionado a respeito de ter produzido ou não tal dossiê. E ele respondeu o seguinte: "Eu não posso confirmar e nem negar a existência não só de um, mas de qualquer relatório de inteligência." Mas, de qualquer maneira, o diretor da CEOP foi, nessa segunda-feira, demitido. Partindo do pressuposto que houvesse por parte do governo alguma suspeita em relação a essas pessoas listadas, quem deveria investigar essas suspeitas eram o Ministério Público, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União. E fora desse escopo, o governo já tem outros órgãos responsáveis por ações de inteligência, entre eles o GSI, que é hoje comandado pelo general Heleno, e também alguns gabinetes de inteligência do Exército. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública só poderia coletar informações sobre as pessoas se essas informações estivessem relacionadas a processos envolvendo a segurança pública. E nunca com o objetivo de exercer algum controle partidário ou ideológico. Se a intenção é intimidar ou calar quem incomoda o governo, o nome é espionagem. E espionagem é coisa de ditadura. E por falar em ditadura, esse episódio fez com que muita gente se lembrasse de um dos pilares do regime brasileiro, que é o Serviço Nacional de Informações, conhecido pela sigla SNI.
O SNI foi criado ainda em 64, 2 meses depois do golpe, e se tornou em pouco tempo ali uma vasta teia de espionagem, de intrigas políticas. Chegou a ter, nesse meio tempo, 2.500 funcionários, se espalhou por 249 ministérios e órgãos públicos e monitorava brasileiros dentro e fora do país, repassando inclusive informações à CIA. Nos anos finais da ditadura, o general Golbery Couto e Silva se referiria à própria criação como um monstro. E o caso dos dossiês não é o único avanço do governo nesse sentido. Na sexta passada, o presidente promoveu, via decreto, uma série de mudanças na estrutura da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Foram criados novos cargos de confiança e um novo órgão vinculado à agência, cujo nome é Centro de Inteligência Nacional. E esse novo centro, dentre outras atribuições, deve se dedicar, abre aspas, ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade, fecha aspas. E esse decreto também estabelece um intercâmbio entre servidores da ABIN e servidores de outros ministérios. E há ainda um trecho que abre precedente para que pessoas que não são servidoras concursadas recebam treinamento do Estado para atuar em serviços de inteligência ou espionagem, como se queira. O que essa mudança significa na prática? Na prática, ela dá mais poder ao Alexandre Ramagem, que é o atual diretor da ABIN e é amigo dos Bolsonaro, e foi impedido recentemente pelo Supremo de assumir o comando da Polícia Federal durante o episódio que culminou na queda do ministro Moro, sua saída do governo. E essas novidades todas não remetem só a 64, mas lembram também um episódio mais recente, ocorrido há 4 meses. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. E o encadeamento dos acontecimentos faz temer que o Brasil possa ter nos próximos anos uma nova edição do SNI, dessa vez à la Bolsonaro. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a audiência, deixe aí embaixo seu comentário. Se lembrou de alguém ao ver esse vídeo, compartilhe o vídeo. Eu espero vocês na semana que vem para mais uma edição do Câmera na Mão. Tchau, tchau!